Olá, pessoal! Essa é a segunda parte da aula sobre equações e inequações logarítmicas. Na primeira parte, nós estudamos o conceito de log e analisamos algumas propriedades. Agora nós vamos resolver equações e inequações, compreendendo como que o conceito e as propriedades se encaixam nessa teoria aí. Vamos lá? Então, nós temos o estudo das equações logarítmicas e vamos compreender inicialmente quando que a gente verifica uma equação logarítmica, qual é o objetivo e qual é o método que a gente utiliza para resolvê-la. Então, no primeiro momento, quando que a gente identifica? É uma equação onde envolve o log e a variável aparece dentro do logaritmo, podendo ser aqui na parte do logaritmando ou na parte da base. Nesse caso aqui nós temos o log de x, portanto o log de x na base 10, igual a alguma quantidade, igual a 2, por exemplo. Então esse é um primeiro tipo de equação logarítmica, onde nós temos uma quantidade que envolve o log do lado esquerdo, igual a uma quantidade numérica do lado direito. Outro caso de logaritmo, outro tipo, poderia ser o log na base 2 de x menos 1, igual ao log na base 2 de 3x. Então, nesse caso, também temos uma equação logarítmica, afinal de contas, nós temos uma igualdade entre duas quantidades. Nesse caso, as quantidades vieram em termos de logaritmos. Então, já temos aqui dois casos: igualdade de log com um número, igualdade de log com um log. O grande objetivo na resolução de equações logarítmicas é igualar as bases para comparar, para analisar os logaritmandos, ou seja, igualar, comparar os resultados. Afinal de contas, essa parte aqui, o logaritmando, ele diz respeito ao resultado da potência. Lembra do conceito de log? Então nós estamos interessados no expoente do 2, 2 elevado a k, para que o resultado seja igual a x menos 1. Aqui também nós temos, do lado direito, estamos preocupados no expoente do 2 para que essa potência resulte em 3x. Ora, 2 elevado a k é igual a 2 elevado a k, portanto, x menos 1 deve ser igual a 3x. Por isso que quando temos uma igualdade com logs na mesma base, nós simplesmente comparamos os resultados, comparamos os logaritmandos. E esse é basicamente o método para resolver equações logarítmicas. Nesse caso aqui, quando a igualdade é entre um log e um número, podemos utilizar o conceito de logaritmo para resolver de modo mais rápido, mais prático, já que sabemos que o resultado 2 diz respeito ao expoente do 10. Então 10 elevado a 2, para que isso tudo seja igual a x. E aí nós já temos aí a igualdade, x igual a 100. Vale lembrar que quando nós temos uma variável x, y, m, qualquer letra no log, nós temos uma condição de existência, também chamado aí de domínio do log. Neste caso, o x tem papel aqui de logaritmando, e o que a gente sabe sobre ele é que ele tem que ser maior do que zero. Então esta aqui é a condição de existência do log. E aí a gente analisa a solução que nós obtivemos e comparamos com o domínio. Se esse valor se encaixa no domínio, ok, ele faz parte da solução. Então a solução desse logaritmo, dessa equação, é o x igual a 100. E aí sim, o problema se encerra. Então sempre lembrar da condição de existência ou domínio do log antes de concluir com a solução da equação. Vamos fazer agora alguns exemplos e identificar todos os casos possíveis que a gente tem para a equação logarítmica e, consequentemente, os métodos que a gente utiliza para resolvê-las. Então, nosso primeiro exemplo, vamos colocar aqui logaritmo de x na base 3 igual a 7. Então, da mesma forma que a gente analisou anteriormente, nós temos a igualdade de um log com um número. Podemos utilizar o conceito que nos leva a x igual a 3 elevado a 7. Ou seja, x é igual a 2187, que é o resultado dessa potência aqui, 3 elevado a 7. O exemplo 2 é o logaritmo de x na base 2 igual ao logaritmo de 5 na base 3. Você pode se perguntar, pensar que aqui nós temos igualdade entre dois logaritmos, o que não é verdade.
Nós temos a igualdade de um logaritmo com um número, em vista que o lado direito nós temos o logaritmo de 5 na base 3. Então nós não temos uma expressão logarítmica propriamente dita. Nós temos um número, assim como π, raiz de 2, raiz de 7 e qualquer outro. Logaritmo de 5 na base 3 é o número, então esse caso nós podemos resolvê-lo seguindo o conceito, a definição de logaritmo. Então nós temos aqui 2 elevado a logaritmo de 5 na base 3 igual a x, ou x igual a 2 elevado ao logaritmo de 5 na base 3. Expressando aí o x do lado esquerdo, somente isso que mudou. O que nós podemos fazer aqui é compreender que esse valor é apenas um número, é um número que está entre 2 e 3. É basicamente 2,76. Fica assim. Primeiro, nós vamos calcular o valor desse expoente aqui. Quer dizer, o logaritmo de 5 na base 3, ele é aproximadamente 1,46497. Quer dizer, esse é o valor do expoente do 2. Então fica x igual a 2 elevado a esta potência aqui, a este expoente. E aí também usando a calculadora, nós vamos aproximar o x, resultando aí em 2,76. O valor desse x aqui tem que ser igual a aproximadamente 2,76 para que o número da esquerda, log desse x, dessa quantidade na base 2, seja aproximadamente igual aqui a logaritmo de 5 na base 3. Eu estou falando aproximadamente porque esses números são irracionais. Então, em algum momento, nós vamos ter que parar de escrever ele, truncá-lo para poder representar isso. O terceiro exemplo, ele caracteriza um novo tipo de equação logarítmica. Uma equação onde o x figura aí no lugar da base do logaritmo. Então, nós temos aqui x elevado a 2 igual a 3. Veja que o conceito, obviamente, é o mesmo, a gente só escreve esse conceito agora com x no lugar da base. Então, esse logaritmo, na verdade, ele é uma equação quadrática, né, implícita, que x ao quadrado igual a 3, o que nos dá como solução x igual a mais ou menos a raiz de 3. Cuidado com a escrita da solução, porque antes nós temos que analisar o domínio para esse logaritmo aqui. Como o x está no lugar da base, a restrição para a base é que ela tem que ser maior do que 0 e ela tem que ser também diferente de 1. Então só vai ser solução dessa equação todo o número x maior do que 0 e diferente de 1. Significa que o menos raiz de 3 não faz parte da solução. Solução apenas raiz de 3, resultado positivo aqui. Agora sim, o nosso quarto exemplo e um outro tipo de equação logarítmica. Aquela que nós temos um logaritmo igualado a outro logaritmo. Então, o logaritmo de 2x menos 5 na base 2 igual aqui a logaritmo de x na base 2 também. Então, observe que esse logaritmo ele já tem bases iguais. Portanto, ele já está pronto para que a gente analise os resultados, compare os resultados. Essa igualdade vai acontecer quando os resultados dos logaritmos forem iguais, quer dizer, 2x menos 5 é igual a x. Observe, então, que uma equação logarítmica ela acaba se reduzindo a uma equação de outro tipo, que não tem nada a ver com log, mas sim, nesse caso, uma equação linear, onde nós obtemos a solução x igual a 5. Esse x igual a 5 só vai ser uma solução verdadeira depois de analisarmos o domínio e ver se esse número se encaixa realmente dentro desse domínio aqui. No caso, nós temos dois logaritmos para serem analisados. 2x menos 5 deve ser maior do que 0 e, portanto, x deve ser maior do que 5 sobre 2, que é igual a 2,5. Então, x tem que ser maior do que 2,5. Por enquanto, está ok. No segundo logaritmo, nós temos que x tem que ser maior do que 0. Então, já está no formato de restrição. Quer dizer, o x, para ser uma solução verdadeira, legítima, tem que ser maior do que 0 e tem que ser maior do que 2,5. Quer dizer, tem que ser maior do que 2,5. X igual a 5 é maior do que 2,5 e, portanto, a solução inclui esse valor aí. Antes de prosseguir para mais exemplos, vamos lembrar aqui do ln. O ln é o log que tem base e o e é aquele número irracional, 2,7182, etc. Então, ln é um logaritmo também bem estabelecido como qualquer outro. Para resolver essa equação, seguimos a definição, o conceito. Então, e elevado a 8 deve ser igual a x.
ou x é igual a e elevado a 8. 2,718 aproximadamente elevado à oitava potência. Isso vai dar um número razoavelmente grande, aproximadamente 2.981. As equações seguem também o mesmo padrão, por exemplo, ln de x mais 5 igual a ln de 2x menos 7. Então também temos a igualdade entre dois logaritmos, temos que o primeiro passo é igualar as bases já estão igualadas, afinal é o ln dos dois lados, e aí analisamos, comparamos os logaritmandos ou resultados. Nesse caso, x mais 5 deve ser igual a 2x menos 7. Resolvemos essa equação, que também é linear, e obtemos a solução. Então, nesse caso, nós vamos ter aqui 12 igual a x. Essa aqui é a solução, desde que esteja estabelecida no domínio. Então, nós temos dois domínios para serem analisados. O x mais 5 tem que ser maior do que 0, portanto, o x tem que ser maior do que menos 5. E o 2x menos 7 também tem que ser maior do que 0, o que resulta em x maior do que 7 sobre 2, ou 3,5. X igual a 12 satisfaz essas condições, então realmente a solução é o número 12. O número 12 é tal que o número da esquerda será igual ao número da direita. Voltando ao rol dos exemplos aqui, tratar como o número 5, nós temos o logaritmo com base x do número 2x mais 15 igual a 2. Então, nesse caso, a resolução pode seguir pelo conceito de log. X elevado a 2 é igual a 2x mais 15. E aí, nesse caso, resolver o log significa resolver uma equação quadrática, que pode ser feito por soma e produto ou Bhaskara. Reforço aqui que a equação logarítmica é, na verdade, resolvida através de uma equação quadrática. Nós não resolvemos o log no fundo das contas, né? No final de contas, o que a gente resolve é uma outra equação que acaba reduzindo pelo conceito ou alguma propriedade de log. Então, nesse caso, x ao quadrado menos 2x menos 15 é igual a 0. Fazendo por soma e produto, nós temos dois números cuja soma vale 2 e o produto vale menos 15. Nas tentativas, nós temos o 1 e menos 15, ou menos 1 e 15. Uma segunda possibilidade é o 3 e o 5, ou menos 5 aqui, menos 3 e 5. De números inteiros, temos essas possibilidades. Para a soma dar 2, esse é o caso. Então, as soluções são x igual a menos 3 ou x igual a 5. Para cada um desses valores de x, nós vamos ter uma possibilidade aí, uma solução para o log. Contudo, nós não podemos esquecer do domínio do log, que eu vou fazer em vermelho agora. Vou destacar aqui, ó, o domínio, ele é dividido em duas análises. Como tem x na base, a base tem que ser maior do que 0, a base tem que ser diferente de 1. Temos x no logaritmando, então o logaritmando 2x mais 15 tem que ser maior do que 0. Significa que 2x tem que ser maior do que menos 15, ou x maior do que menos 15 sobre 2. Analisando essas três condições simultaneamente, nós temos aqui o 0, temos o 1, e temos aqui na esquerda o menos 15 sobre 2. X maior do que menos 15 sobre 2, o x tem que ser maior do que 0 e o x tem que ser diferente do número 1. Portanto, bolinha aberta no número 1. Qual é a conclusão? Está em todas as condições esse pedaço aqui de 0 a 1 e maior do que 1. Quer dizer que o domínio é x maior do que 0 e x diferente de 1. Para uma solução ser legítima, verdadeira, tem que estar definida nesse intervalo aqui. Bom, nós obtivemos x igual a menos 3 e x igual a 5. X igual a menos 3 não pertence a esse intervalo aqui. Somente o x igual a 5. Portanto, a solução desta equação, somente o número 5. Como um próximo exemplo, nós vamos fazer agora um que utilize as propriedades de log para conseguir resolver a equação. Então, é o logaritmo de x na base 2, mais o logaritmo de 2x na base 2, mais o logaritmo de 4x na base 2, igual a 6. Então, vou colocar um parênteses aqui para evidenciar aqui quem é o logaritmando. Então, para resolver uma equação, nosso objetivo é igualar bases, ou usar o conceito. Contudo, nós temos três parcelas aqui do lado esquerdo. Não dá para resolver pelo conceito aqui
antes de transformar tudo isso num logaritmo apenas. Aí sim nós vamos ter um logaritmo igual ao número e podemos utilizar o conceito. Isso é possível neste caso, graças a todos os logaritmos possuírem a mesma base. Então, o logaritmo de base 2 para os três termos. Então, nós sabemos que o logaritmo, quando tem produto aqui dentro, se transforma em soma. Logo, se nós temos soma de logaritmos, nós voltamos à propriedade, transformando isso em multiplicações, em produtos. Quer dizer, no lado esquerdo nós temos o logaritmo na base 2 de x que multiplica 2x que multiplica 4x. E ao lado direito nós temos apenas o número 6. Conseguimos encontrar uma identidade, uma equação, onde é possível aplicar o conceito de logaritmo. 2 elevado a 6 é igual a todo esse produto, que é 8x ao cubo. Agora nós podemos resolver essa equação isolando o x. Quer dizer, 8x ao cubo igual a 2 elevado à sexta potência, x ao cubo é igual a 2 elevado à sexta potência dividido por 2 elevado à terceira potência, uma vez que 8 é igual a 2 elevado a 3, 2 ao cubo. E aí do lado direito nós temos a propriedade das potências, resultando em 2 na terceira potência. Significa que x ao cubo é igual a 2 ao cubo e, portanto, x é igual à raiz cúbica de 2 ao cubo, que é igual a 2. Então, 2 vai ser a solução se estiver no domínio do logaritmo. Então, nesse caso, todos os logaritmos são logaritmos de x. Portanto, x é maior do que zero para todos os casos. Esse é o domínio do logaritmo. Como o valor obtido foi x igual a 2, ele se encaixa no domínio e, portanto, ele faz parte da solução da equação. E o nosso exemplo número 7 é o logaritmo na base 2 de x mais 3 igual a 2 mais o logaritmo de x menos 5 na base 2. Seguindo o nosso objetivo, igualar bases dos logaritmos para comparar os resultados. Nesse caso, nós temos uma parcela 2. Então, não tem como igualar bases nesse momento. Não tem como igualar logs com um número inteiro aqui. O que nós precisamos fazer é transformar esse 2 num logaritmo de base 2 também, para que aqui nós tenhamos do lado direito 2 logaritmos da base 2, e aí nós podemos usar a propriedade onde transformamos esses 2 logaritmos num logaritmo só do produto entre esses 2 logaritmandos. O número 2 é a mesma coisa que logaritmo de 2 na potência 2 ao quadrado. Lembra que logaritmo de 2 na base 2 é igual a 1. Então, como esse resultado é 1 e você multiplica ele por 2, ele vai dar resultado 2. Se fosse 5 aqui, nós pegaríamos o logaritmo de 2 na base 2 e multiplicaríamos por 5. E aí a outra propriedade, esse 5 que é no fator, ele vai cair aqui no expoente, 2 elevado à quinta potência. E aí nós conseguimos transformar qualquer número inteiro em um logaritmo na base 2 ou numa base qualquer. Assim nós temos o lado direito igual a logaritmo de 2 ao quadrado na base 2 mais o logaritmo de x menos 5 na base 2. E, portanto, o lado direito apresenta-se como a soma entre dois logaritmos com a mesma base. Isso aqui pode ser fundido num logaritmo só do produto entre os logaritmandos. Então, nós ficamos com 4 que multiplica x menos 5. Tudo isso do lado direito, e o lado esquerdo é o logaritmo de x mais 3 na base 2. Então essa foi a estratégia para resolver esse log aqui. Primeiro, transformando esse 2 em um logaritmo na base 2, para que a base fique igual aos outros logaritmos. E agora sim, comparamos as bases e igualamos os resultados. Quer dizer, x mais 3 tem que ser igual a 4 que multiplica x menos 5. E aí nós temos uma equação linear. X mais 3 é igual a 4x menos 20, e, portanto, nós temos 3x igual a 23, ou x igual a 23 sobre 3. Então, essa aqui é a resposta. Temos que analisar o domínio do logaritmo para ver se essa solução realmente é legítima. O logaritmo original é esse aqui. Nós temos dois domínios. X mais 3 tem que ser maior do que 0, portanto, x tem que ser maior do que menos 3. E eu tenho x menos 5 maior do que 0, portanto, x tem que ser maior do que 5.
Ora, x tem que ser maior do que menos 3, o x tem que ser maior do que 5. Então, o nosso domínio é que o x tem que ser maior do que 5. A nossa solução, a solução obtida foi 23 sobre 3, que é maior, é 7,67 aproximadamente, é maior do que 5, então faz parte realmente da solução. Observação aqui, você deve estar se perguntando, mas não é menos 3x? De fato, se eu passar o 4x para o lado esquerdo, eu vou ter menos 3x, mas aí o 3 vai para o lado direito e fica menos 23. Multiplicando tudo por menos 1, nós vamos ter 3x igual a 23 e aí a solução encontrada. O nosso último exemplo sobre logaritmo. Nós temos o logaritmo na base 2 do logaritmo na base x do número 16. Tudo isso igual a 3. É um log dentro do log. Complicado isso? Não. Você tem, antes de mais nada, o logaritmo de alguma coisa na base 2. Usando o conceito, nós temos que 2 elevado a 3 é igual a essa quantidade. Basta escrevê-la aqui, logaritmo de 16 na base x. E agora a gente procede novamente com o logaritmo de 16 na base x igual a 8. Usamos o conceito de log novamente. X elevado à oitava potência é igual a 16, portanto x é igual a raiz oitava do número 16, que é a mesma coisa que a raiz oitava de 2 elevado à quarta potência, que é, simplificando a raiz quadrada de 2. Essa é a solução, x igual a raiz quadrada de 2. Não esquecendo de analisar o domínio do logaritmo. No caso, o x apresenta-se no lugar da base, portanto tem que ser maior do que 0 e diferente de 1. O valor de x obtido, raiz de 2, é maior do que 1, é maior do que 0. Então, nesse caso aí, x igual a 2 faz parte da solução. Um comentário adicional para esse problema em específico é que nós temos aí o domínio do logaritmo. O x estando no lugar da base, ele nos dá essa restrição aqui. Porém, essa quantidade aqui, que depende do valor do x, ela está na posição de logaritmando para esse outro log aqui. Então, estando nessa posição, esse valor total aqui, ele tem que ser maior do que 0. Mas esta restrição trata-se de uma inequação logarítmica, cuja qual nós estudaremos mais adiante. Então, apenas para deixar registrado, o verdadeiro domínio para essa equação aqui é x maior do que 0, x diferente de 1, e ainda assim teríamos que analisar os valores de x para que esta inequação também seja verificada. E apenas para registro, esse logaritmo aqui vai ter um resultado maior do que 0, desde que a base seja maior do que 1. Ok? Então, além dessas duas restrições, nós não podemos ter um x entre 0 e 1. Uma base aqui entre 0 e 1, esse resultado aqui vai ser negativo. Tá? Então, apenas para registro, reforço, o x tem que ser maior do que 0, diferente de 1 e maior do que 1. Finalmente, o domínio, então, x maior do que 1. A solução obtida satisfaz esta restrição aí, e ela é uma solução legítima. Nós identificamos vários casos, fizemos vários exemplos envolvendo logaritmos. Contudo, antes de sair resolvendo o logaritmo, mesmo que você tenha entendido o objetivo, né, que é igualar as bases e comparar os resultados, comparar os logaritmandos. Então, antes de sair correndo atrás desse objetivo, aí, dessa meta, observa, analisa a equação logarítmica que você tem. Olha essa aqui, ó, logaritmo de x na base 2 ao quadrado, menos 6 é igual a logaritmo de x na base 2. Antes de sair tentando igualar as bases e tudo mais, você percebe que esse logaritmo aqui, ele está ao quadrado. E o outro logaritmo, ele não está ao quadrado, quer dizer, ele é linear. Então, se você, porventura, se assim, vamos chamar o logaritmo de x na base 2 de m. Aí você observa que essa equação aqui ela é transformada para essa aqui, ó, m ao quadrado menos 6 igual a m. Quer dizer que essa equação logarítmica, ela na verdade é uma equação quadrática camuflada aí. Então, essa resolução não segue o método de igualar bases e comparar logaritmandos. A gente vai resolver uma equação quadrática, m quadrado menos m menos 6 igual a 0, vai encontrar os valores de m
e vai voltar para essa identidade aqui para determinar os valores de x, que são os verdadeiros valores a serem determinados nessa equação. Para esse caso aqui, resolvendo por soma e produto, nós temos soma igual a 1 e produto igual a menos 6. Será que é possível? Então, para dar produto menos 6, nós temos o 2 e menos 3, ou menos 2 e 3, ou 1 e menos 6, menos 1 e 6. Esses são os valores inteiros aí para alcançar produto menos 6. A soma 1 é alcançada? Sim, nesse caso aqui. Então, esses são os dois valores possíveis de m. Ou m vale menos 2, ou m vale 3. Para cada um desses casos, nós vamos ter uma resolução de logaritmo. O logaritmo de x na base 2 vai ser igual a menos 2. Portanto, usando o conceito, nós temos que o x vai ser igual a 2 elevado a 2, significa 1/4. Ou para o outro valor possível de m, que é 3, nós temos que 2 elevado a 3 é igual a x. Ou x é igual a 2 elevado a 3, que é 8. Então, nós vamos ter dois possíveis valores de x, 1/4 e 8. Será que esses dois valores de x são possíveis? Domínio do log, né? O x está no lugar do logaritmando nos dois logaritmos que aparecem. Então, a única restrição é que x tem que ser maior do que zero. Os dois casos são maiores do que zero, portanto, a solução dessa equação é igual a 1/4 e 8. Observe que essa equação logarítmica, na verdade, ela nem é resolvida, né? A gente reduz ela para uma equação quadrática, resolve a equação quadrática, analisa os valores encontrados e verifica se eles se encaixam no domínio do logaritmo. Se sim, são soluções. Aquele que não se encaixar é descartado. E essa é a resolução do log. Para resolver inequações logarítmicas, nós devemos lembrar que logaritmos e exponenciais, potências, estão intimamente conectados. Quer dizer, nos logaritmos nós também teremos dois possíveis casos. O primeiro é quando a base é o número entre 0 e 1, e o segundo é quando a base é maior do que o número 1. Nesses dois casos, nós temos comportamentos idênticos aos comportamentos de potências com base entre 0 e 1 e com base maior do que 1. As inequações também terão o sinal da desigualdade invertidos quando a base é um número entre 0 e 1. Vamos fazer alguns cálculos aqui e vamos perceber todas essas propriedades aí. Então, para início de análise, nós temos aqui uma situação onde a base é maior do que 1. Para entender bem esse caso, vamos começar com a seguinte desigualdade. 4 é maior do que 2. E essa desigualdade é bem conhecida, bem tranquila. O que a gente vai fazer é analisar o que acontece quando nós aplicamos o logaritmo numa base maior do que 1, por exemplo, o logaritmo na base 2 do número 4 e o logaritmo na base 2 do número 2. Observe que os dois números envolvidos aqui são o 4 e o 2, que nós sabemos que 4 é maior do que 2. A ideia é identificar o que acontece com o logaritmo nesses casos. Será que o logaritmo do número 4 continua sendo maior do que o logaritmo do 2? Ou o logaritmo do número 4 agora é menor do que o logaritmo do número 2? Lembrando do conceito de log, nós aqui, no lado esquerdo, nós estamos interessados no valor do expoente do 2, quer dizer, 2 elevado a quanto é que vai dar igual a 4. Aqui a gente já sabe que a resposta é 2. Então, o número da esquerda é o número 2. O número da direita, nós estamos interessados no expoente do 2, para que o resultado seja igual a 2. Portanto, aqui nós teremos x igual a 1, quer dizer, o expoente é igual a 1, quer dizer, o log é igual a 1. Então, à direita nós temos o número 1 e permanece a desigualdade, quer dizer, o número da esquerda continua sendo maior do que o número da direita. Então, essa é a ideia que nós temos com as inequações logarítmicas. Quando a base é maior do que 1, a gente diz que a desigualdade ela é mantida. Se o número da esquerda é maior do que o número da direita, no momento em que nós temos log com a base maior do que 1, essa desigualdade se mantém. Em termos práticos, vamos imaginar aqui o logaritmo na base 5 do número 2x menos 1, sendo maior do que o logaritmo na base 5 do número 7. Então, como é que eu resolvo esse tipo de inequação? Bom, o logaritmo da esquerda ele tem base 5, que já é igual ao logaritmo
da direita, do número da direita. Portanto, esses logaritmos já estão preparados, digamos assim, para avançar no cálculo, avançar na resolução. Então, os logaritmos têm a mesma base, nós comparamos os logaritmandos. O logaritmando da esquerda, 2x menos 1, ele permanece maior do que o logaritmando da direita, que é 7. Então, a inequação que envolve log, na verdade, não é resolvida. O que a gente resolve é uma inequação com os seus logaritmandos. E aí, nesse caso, é uma inequação linear, uma inequação do primeiro grau, que é razoavelmente fácil, né, para resolver. Então, 2x é maior do que 8, quer dizer que x é maior do que 4. Essa resolução, esse método para resolver inequações logarítmicas, ele vem justamente de conclusões com as ideias que nós tivemos com aquele primeiro exemplo, comparando aí os números 4 e 2 e os seus respectivos log na base 2. Poderia ser log na base 5, que nós ainda teríamos o número da esquerda maior do que o número da direita, quer dizer, continuaríamos tendo essa desigualdade, que o número da esquerda é maior do que o número da direita. E essa característica é válida sempre que a base for maior do que o número 1. Aqui nós temos apenas um adicional para ser feito aqui, para ser comentado, que é a questão do domínio do log. A gente sabe que dentro do log, no logaritmando, nós não podemos ter números negativos e nem zero. É esse 2x menos 1. Ele tem que ser maior do que zero. Então nós temos que, além de resolver a inequação do log, nós temos que resolver a inequação do domínio, que nesse caso nos resulta 2x maior do que 1 ou ainda x maior do que meio. O nosso x ele tem que ser maior do que 4 e ele tem que ser maior do que meio. Isso significa que nós temos uma solução que tem que pegar um valor de x maior do que meio e ao mesmo tempo tem que pegar o valor do x maior do que o número 4. Conclusão, a nossa solução continua sendo maior do que 4. E esse é o conjunto solução. Então, de 4 até mais infinito, ou na escrita mais formal, x pertence ao conjunto dos números reais, tal que x é maior do que o número 4. Então, nesse momento, quando você escreve a solução, é porque você resolveu a inequação logarítmica propriamente dita, que é essa aqui da esquerda, e também resolveu a inequação do domínio, que revela o domínio do log. Agora vamos analisar uma situação onde a base é o número entre 0 e 1. Vamos pegar a base 0,5 aqui, porque a gente consegue fazer as contas manualmente, sem precisar de calculadora. Então, nesse caso, nós temos o número 4 maior do que o número 2, como antes, e vamos aplicar o logaritmo na base 0,5. E a ideia é entender o que acontece com o número da esquerda, que é o logaritmo do número 4 na base 0,5, com o logaritmo do número 2 na base 0,5. E agora, será que o número da esquerda ele continua sendo maior do que o número da direita? Vai ser menor do que o número da direita? O que vai acontecer nesse caso? É claro que se a gente pegar a calculadora, o valor segue imediatamente. Mas nós, nesse caso, ainda conseguimos calcular na mão, onde o 0,5 é igual a 1 sobre 2, que é também 2 elevado a menos 1. Então eu posso substituir o logaritmo da esquerda como sendo o logaritmo do número 4 na base 2 elevado a menos 1, e o número da direita nós temos o logaritmo do número 2 na base 2 elevado a menos 1. Pelas propriedades de logaritmo, nós observamos que quando temos um expoente na base, esse expoente passa lá para frente como um fator, mas invertido, fica 1 sobre esse número, 1 sobre menos 1, e aí ele desaparece daqui. O mesmo acontece com o próximo logaritmo, então nós temos 1 sobre menos 1, e ele desaparece daqui. Portanto, ao lado esquerdo, nós vamos ter o logaritmo do número 4 na base 2, com o sinal de menos na frente, e à direita nós temos menos o logaritmo de 2 na base 2. E aí os números são idênticos aos anteriores. Logaritmo do número 4 na base 2 resulta em 2, e logaritmo de 2 na base 2 resulta em 1. Portanto, nós temos na esquerda, esse número aqui da esquerda é o número menos 2, e o número da direita é o número menos 1. Lembrando que tem o sinal de menos ali na frente, que veio pela propriedade do log. Quer dizer, o 4 é maior do que o número 2.
Mas no momento em que nós aplicamos o logaritmo numa base entre 0 e 1, os números invertem a desigualdade, pessoal. Então o número da esquerda era maior do que o da direita, agora o número da esquerda é menor do que o número da direita, uma vez que menos 2 é menor do que o número menos 1. E é dessa maneira que a gente assimila essa regra quando o logaritmo tem base menor do que 1. Quando nós temos esse tipo de base, aí a desigualdade ela inverte. Como um exemplo, vamos analisar o logaritmo na base 0,3 de x mais 5 como um número menor do que o logaritmo na base 0,3 do número 7. Então, como é que a gente resolve esse tipo de inequação? A gente já percebeu que os logaritmos estão na mesma base, então a própria inequação está pronta para seguir, comparando os logaritmandos. Quer dizer, o x mais 5 em comparação com o 7, ele tem que ser maior. Ele vai alternar ou ele vai inverter o sinal da desigualdade. Essa conclusão vem com as análises feitas com números. Então, nesse caso, vai inverter o sinal da desigualdade e nós, ao invés de resolvermos uma inequação com log, vamos resolver uma inequação, nesse caso, do primeiro grau, uma inequação mais fácil, mais simples. E aí, nesse caso, x maior do que 2 já é a solução. Quer dizer que o número da esquerda será menor do que o número da direita, sempre que o valor do x for maior do que 2. Então, se eu pegar o x igual a 3, nós vamos ter logaritmo do número 8 na esquerda, na base 0,3, e esse número será menor do que o logaritmo de 7 na base 0,3. Tá? Aqui sim é interessante o uso da calculadora para você confirmar essas expectativas que a gente calculou. Né? Você vai observar realmente que o número da esquerda é menor do que o número da direita. De qualquer forma, pessoal, nós não podemos esquecer que o logaritmo tem um domínio para ser analisado. Quer dizer, nem sempre vai existir logaritmo quando você tem um x aqui. Você tem que identificar o domínio e, nesse caso, nós temos o x mais 5, obrigatoriamente um número maior do que 0, portanto o x tem que ser maior do que o número menos 5. Bom, o x já era maior do que 2, então a solução vai ficar o próprio maior do que 2, né? Já que nós temos aqui o menos 5, nós temos que ter um valor maior do que menos 5 e temos que ter um valor maior do que o 2. Então, de fato, o maior do que 2 já é solução e a gente escreve solução igual, x pertence aos números reais, tal que x é maior do que o número 2. Para finalizar com a compreensão, quando a base é um número entre 0 e 1, vamos analisar aqui o logaritmo na base 0,8 do número 5 e o logaritmo na base 0,8 do número 3. Então vamos comparar agora não pensando em números. A gente sabe, né, que o 5 é maior do que o número 3, a base é menor do que 1, então essa desigualdade vai acabar alternando. O número da esquerda vai ser menor do que o número da direita. Se a gente pegar a calculadora, isso aí vai ser realmente comprovado. Mas não é essa a ideia agora. A ideia é você voltar para o conceito de log, conectar esse log com exponencial, ou com potência, e observar que realmente o número da esquerda, ele tem que ser menor do que o número da direita. Como assim? 0,8 na base, logaritmo de 5. O que nós estamos buscando aqui? Nós estamos buscando o expoente do 0,8 para que isso seja igual a 5. No lado direito, nós estamos buscando o expoente do 0,8 para que seja igual a 3. O que acontece com a potência quando a base é menor do que 1? Esse foi o raciocínio naquele dia que estudamos. Então, quanto maior o valor do expoente aqui, como a base é menor do que 1, menor será o resultado. São inversamente proporcionais. Aqui também, né, a base é a mesma, então quanto maior o valor do x, quanto maior o valor do expoente, menor será o resultado. O resultado está na direita aqui. Então, para que o número 0,8 elevado a x seja igual a 5, 5 é maior do que 3. Então, esse número x do lado direito aqui, ó, ele precisa ser bem maior do que o da esquerda, do que esse x aqui. Por quê? Porque a base é menor do que 1 e quanto maior o valor do expoente, menor será o resultado. Esse resultado à direita é menor do que o 5. Então eu estou comparando esses valores de x aqui, o valor do x da esquerda com o da direita. Eu tenho que aumentar muito mais o valor do x da direita para reduzir mais o resultado. Eu aumento aqui o x até essa quantidade. O resultado deu 5.
Aqui eu tenho que aumentar mais para que o resultado diminua mais do que 5 e chegue no 3. Então, portanto, o valor do x da direita é maior do que o valor do x da esquerda. Só que o x é o expoente. E o valor do expoente foi dado o nome de log. Então, o log da direita ele é maior do que o log da esquerda. Essa é a explicação um pouco mais matemática, olhando para as potências, para concordar com as nossas expectativas. O número 5 é maior do que o número 3. O log do 5 na base 0,8 vai trocar, vai inverter, vai ser menor do que o log do 3 na base 0,8. Bem, pessoal, essa foi a aula sobre equações e inequações logarítmicas. É extremamente importante que você entenda o comportamento de potências. Portanto, pare um tempo, analise uma potência, por exemplo, 2 elevado a x. Brinque com valores, com calculadora inclusive, 2 elevado a 1, 2 elevado a 1,8, 2 elevado a 2, 2 elevado a 3, 2 elevado a 4,5. Observe que o aumento do expoente causa no aumento do resultado total, o aumento da potência. Quando a base é um número menor do que 1, quer dizer, entre 0 e 1, brinque também com essas situações. Pegue base 0,3 e forme a potência 0,3 elevado a x. Faça uma tabelinha. Use calculadora, pegue 0,3 elevado a 1, 0,3 elevado a 1,8, 0,3 elevado a 2,2. Observe o comportamento desse resultado, o comportamento dessa potência. Aumente o valor do expoente e observe o que acontece com a potência, se ela também aumenta ou ela diminui. Pegue números negativos para o expoente, 0,3 elevado a menos 2, a menos 3, a menos 4. Observe o que acontece com esse número, com essa potência, quando você aumenta e diminui valores do expoente agora negativos. Todas essas análises são muito importantes para você compreender log. E aí lembre, conecte log com potência. Lembre que a definição de log é apenas o valor do expoente. O log do número 7 na base 5. Ele está interessado no valor do expoente. E a base, é claro, é a base da potência, é a base que está no logaritmo. Então, log é uma notação criada pela matemática para representar essa ideia, representar essa operação. Eu espero que você aproveite bem essa aula, faça os exercícios propostos e absorva bem esse conhecimento. Ele é muito importante. Vejo vocês na próxima aula. Até lá!